Muito olá pra vocês! Eu me chamo Ronaldo Roque. E eu sou o Vitor Von Onken. E esse é mais um episódio de leiturinha do Metendo Livro! Não esqueça de curtir o nosso programa, seguir a gente nas redes sociais, comentar, compartilhar e avaliar nosso programa também. Ligue o sininho. Exatamente. Para receber as nossas notificações sempre que tiver um lançamento. E tudo isso, galera, pelo link que tá na descrição. É isso aí. Boa leitura pra vocês. Valeu. Valeu. Beijão. É isto um homem, de Primo Levi. Tradução Luigi Del Rey. Prefácio. Por minha sorte, fui deportado para Auschwitz só em 1944, depois que o governo alemão, em vista da crescente escassez de mão de obra, resolveu prolongar a vida média dos prisioneiros a serem eliminados, concedendo sensíveis melhoras em seu nível de vida e suspendendo temporariamente as matanças arbitrárias. Este meu livro, portanto, nada acrescenta quanto a detalhes atrozes ao que já é bem conhecido dos leitores de todo o mundo com referência ao tema doloroso dos campos de extermínio. Ele não foi escrito para fazer novas denúncias. Poderá, antes, fornecer documentos para um sereno estudo de certos aspectos da alma humana. Muitas pessoas ou povos podem chegar a pensar, conscientemente ou não, que cada estrangeiro é um inimigo. Em geral, essa convicção jaz no fundo das almas como uma infecção latente. Manifesta-se apenas em ações esporádicas e não coordenadas. Não fica na origem de um sistema de pensamento. Quando isso acontece, porém, quando o dogma não enunciado se torna a premissa maior de um silogismo, então, como último elo da corrente, está o campo de extermínio. Este é o produto de uma concepção do mundo levada às suas últimas consequências com uma lógica rigorosa. Enquanto a concepção subsistir, suas consequências nos ameaçam. A história dos campos de extermínio deveria ser compreendida por todos como um sinistro sinal de perigo. Sou consciente dos defeitos estruturais do livro e peço desculpas por eles. Se não de fato, pelo menos como intenção e concepção, o livro já nasceu nos dias do campo. A necessidade de contar aos outros, de tornar os outros participantes, alcançou entre nós antes e depois da libertação. Caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de liberação interior. Daí, seu caráter fragmentário. Seus capítulos foram escritos não em sucessão lógica, mas por ordem de urgência. O trabalho de ligação e fusão foi planejado posteriormente. Acho desnecessário acrescentar que nenhum dos episódios foi fruto de imaginação. É isto um homem? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras, gravem-nas em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos, ou senão, desmorone-se a sua casa, a doença os torne inválidos, seus filhos virem o rosto para não vê-los. A viagem. Fui detido pela milícia fascista no dia 13 de dezembro de 1943. Eu tinha 24 anos, pouco juízo, nenhuma experiência e uma forte propensão favorecida pelo regime de segregação ao qual as leis contra os judeus haviam me obrigado durante os últimos 4 anos a viver num mundo só meu, um tanto apartado da realidade,
povoado de racionais fantasmas cartesianos, de sinceras amizades masculinas e minguadas amizades femininas. Cultivavam um moderado e abstrato espírito de rebelião. Não fora fácil para mim escolher o caminho da montanha e contribuir para criar o que, na minha opinião, e na de alguns amigos, pouco mais experientes do que eu, deveria tornar-se um grupo de guerrilheiros ligado ao movimento Justicia e Libertar. Faltavam os contatos, faltavam as armas, o dinheiro e a experiência para consegui-los. Faltavam homens capazes, estávamos no meio de um monte de gente sem a menor qualificação, gente de boa ou má fé, que chegara até lá vinda da planície, à procura de uma organização inexistente, de quadros, de armas ou apenas de proteção, de um esconderijo, do calor de uma fogueira, de um par de sapatos. Naquele tempo, ainda não me fora ensinada a doutrina que mais tarde eu seria obrigado a aprender rapidamente no campo de concentração, que o primeiro mandamento do homem é perseguir seus intentos por meios idôneos e que quem erra, paga. De acordo com essa doutrina, eu não poderia deixar de concluir que tudo o que nos aconteceu foi rigorosamente certo. 3 companhias da milícia, que tinham saído no meio da noite para surpreender outro grupo de guerrilheiros bem mais fortes e perigosos que o nosso, instalado num vale próximo, invadiram de repente nosso refúgio num espectral alvorecer de neve e me levaram como pessoa suspeita. Nos interrogatórios que se seguiram, preferi declarar minha condição de cidadão italiano de raça judia, imaginando que, de outro modo, eu não poderia justificar minha presença naquele fim de mundo, retirado demais para quem simplesmente quisesse evitar os bombardeios das grandes cidades. Eu acreditava, e estava muito enganado, como aprendi mais tarde, que se admitisse minha atividade política, não escaparia da tortura e da morte. Como judeu, mandaram-me a Fossoli, perto de Modena, onde em um grande campo de concentração, anteriormente destinado aos prisioneiros ingleses e americanos, eram reunidas as pessoas pertencentes às várias categorias não gratas ao governo fascista republicano. Quando lá cheguei, em fins de janeiro de 1944, os judeus italianos no campo eram uns 150. Poucas semanas depois já passavam de 600. Eram em geral famílias inteiras, detidas pelos fascistas ou pelos nazistas porque lhes faltara prudência ou porque alguém as delatara. Havia também uns poucos que se tinham apresentado espontaneamente devido ao desespero de continuarem vivendo errantes e fugidios, ou por terem ficado sem recurso algum, ou por não quererem separar-se de um parente já detido, ou ainda, absurdamente, para ficarem dentro da lei. Havia também uma centena de militares iugoslavos, além de outros estrangeiros considerados politicamente suspeitos. Chegou uma pequena tropa SS, o que deveria esclarecer até os mais otimistas, mas ainda assim conseguimos interpretar essa novidade de várias maneiras, sem chegar à conclusão mais óbvia. De modo que, apesar de tudo, o anúncio da deportação nos pegou despreparados. No dia 20 de fevereiro, os alemães tinham inspecionado meticulosamente o campo de concentração e feito públicos e veementes protestos junto ao comissário italiano, por causa da má organização da cozinha e insuficiente quantidade de lenha destinada à calefação. Até disseram que em breve se instalaria uma enfermaria. Na manhã do dia 21, porém, soube-se que os judeus seriam levados no dia seguinte, todos sem exceção, inclusive as crianças, os velhos, os doentes. Não se sabia para onde. A ordem era preparar-se para uma viagem de 15 dias. Se um prisioneiro faltasse à chamada, 10 seriam fuzilados. Só uns poucos ingênuos e iludidos ainda teimaram em esperar. Nós já conversáramos com os fugitivos poloneses e croatas. Sabíamos, portanto, o que significava partir. Para com os condenados à morte, a tradição prescreve um austero cerimonial, a fim de tornar evidente que já não existem paixão nem raiva, apenas medida de justiça. Triste obrigação perante a sociedade, tanto que até o verdugo pode ter piedade da vítima.
Evita-se ao condenado, portanto, toda preocupação externa. A solidão lhe é concedida, e se assim ele o desejar, todo conforto espiritual. Procura-se, enfim, que não perceba ao redor de si nem ódio, nem arbitrariedade, mas necessidade e justiça, e junto com a pena, o perdão. Nada disso, porém, nos foi concedido, já que éramos muitos e pouco tempo. Além do mais, de que deveríamos nos arrepender ao sermos perdoados? O comissário italiano providenciou para que todos os serviços continuassem funcionando até o anúncio definitivo. Na cozinha, trabalhou-se como sempre. Nas equipes de limpeza, também. Até os professores da pequena escola deram aula à noite, como nas noites anteriores. Só que as crianças não receberam dever para o dia seguinte. A noite chegou, e todos compreenderam que olhos humanos não deveriam assistir nem sobreviver a uma noite dessas. Nenhum dos guardas italianos ou alemães animou-se a vir até nós para ver o que fazem os homens quando sabem que vão morrer. Cada um se despediu da vida da maneira que lhe era mais convincente. Uns rezaram, outros se embebedaram, mergulharam alguns em nefanda, derradeira paixão. As mães, porém, ficaram acordadas para preparar com esmero as provisões para a viagem. Deram banho nas crianças, arrumaram as malas, e ao alvorecer, o arame farpado estava cheio de roupinhas penduradas para secar. Elas não esqueceram as fraldas, os brinquedos, os travesseiros, nem todas as pequenas coisas necessárias às crianças e que as mães conhecem tão bem. Será que vocês não fariam o mesmo? Se estivessem para ser mortos, amanhã, junto com seus filhos, será que hoje não lhes dariam de comer? No barracão número 6 morava o velho Gategno, com a mulher, os filhos, os genros, as noras trabalhadeiras. Todos os homens eram marceneiros, vinham de Trípoli. Após muitas e longas viagens, sempre tinham levado consigo as ferramentas do ofício, as baterias da cozinha, os acordeões e o violino para tocar e dançar no fim do dia de trabalho, já que eram alegres e tinham fé. As mulheres foram as primeiras a ocupar-se dos preparativos da viagem, caladas e rápidas, para que não faltasse tempo para o luto, e quando tudo ficou pronto, assado o pão, amarradas as trouxas, então tiraram os sapatos, soltaram o cabelo, fincaram no chão as velas fúnebres e as acenderam. Conforme o uso de seus antepassados, sentavam em círculo para a lamentação, rezaram e choraram durante toda a noite. Muitos de nós ficaram na frente daquela porta. Desceu dentro de nossas almas, nova para nós, a dor antiga do povo sem terra, a dor sem esperança do êxodo, a cada século renovado. O alvorecer surpreendeu-nos como uma traição, como se o novo dia se aliasse aos homens na determinação de nos destruir. Os diversos sentimentos que se agitavam em nós, de consciente aceitação, de revolta sem saída, de religioso abandono, de medo, de desespero, confluíam agora, depois da noite insone, numa coletiva descontrolada loucura. O tempo da meditação, o tempo do julgamento haviam acabado, e qualquer impulso razoável derretia-se no tumulto desenfreado, acima do qual emergiam, de repente, dolorosas como punhaladas, as lembranças ainda tão recentes, as boas lembranças de casa. Falamos de muitas coisas naquelas horas, fizemos muitas coisas, mas é melhor que não permaneçam na memória. Com a absurda precisão a qual em breve nos acostumaríamos, os alemães fizeram a chamada. Ao final, "Wie viel Stück?" perguntou o sargento. E o cabo, batendo continência, respondeu que as peças eram 650 e que tudo estava em ordem. Embarcaram-nos então nos ônibus e nos levaram até a estação de Carpi. Lá nos esperavam o trem e a escolta para a viagem. E lá recebemos as primeiras pancadas, o que foi tão novo e absurdo que não chegamos a sentir dor, nem no corpo nem na alma. Apenas um profundo assombro. Como é que, sem raiva, pode se bater numa criatura humana? Os vagões eram 12 e nós 650.
No meu vagão havia apenas 45, mas era um vagão pequeno. Ali estava então, sob nossos olhares, sob nossos pés, um dos famosos comboios alemães, desses que não retornam, dos quais, com um calafrio e com uma pontinha de incredulidade, tantas vezes tínhamos ouvido falar. Era isso mesmo, ponto por ponto. Vagões de carga trancados por fora e dentro, homens, mulheres e crianças socados sem piedade, como mercadoria barata, a caminho do nada, morro abaixo, profundo. Cedo ou tarde, na vida de cada um de nós se dá conta de que a felicidade completa é irrealizável. Poucos, porém, atentam para a reflexão oposta, que também é irrealizável a infelicidade completa. Os motivos que se opõem à realização de ambos, os estados limite, são da mesma natureza. Eles vêm de nossa condição humana, que é contra qualquer infinito. Assim, opõe-se a esta realização um insuficiente conhecimento do futuro, chamado de esperança no primeiro caso e de dúvida quanto ao amanhã no segundo. Assim, opõe-se a ela a certeza da morte, que fixa um limite a cada alegria, mas também a cada tristeza. Assim, opõem-se às inevitáveis lides materiais que, da mesma forma como desgastam com o tempo toda a felicidade, desviam a cada instante a nossa atenção da desgraça que pesa sobre nós, tornando a sua percepção fragmentária e, portanto, suportável. Foram justamente as privações, as pancadas, o frio, a sede que, durante a viagem e depois dela, nos impediram de mergulhar no vazio de um desespero sem fim. Foi isso, não a vontade de viver, nem uma resignação consciente. Dela poucos homens são capazes, e nós éramos apenas exemplares comuns da espécie humana. As portas foram trancadas imediatamente, mas o trem só partiu à noite. Soubemos com alívio qual era o nosso destino: Auschwitz. Um nome que, para nós, nada significava, mas que deveria corresponder a algum lugar desse mundo. O trem viajava devagar, com longas e enervantes paradas. Pelas frestas vimos desfilar as altas e pálidas rochas do Vale do Adige, os últimos nomes de cidades italianas. Cruzamos a fronteira, o passo do Brennero, às 12 horas do segundo dia. Todos levantaram, mas ninguém disse nada. Eu tinha no coração o pensamento do retorno e, cruelmente, imaginava qual seria a alegria sobre-humana dessa nova passagem. Com as portas dos vagões escancaradas, ninguém pensaria em fugir. E os primeiros nomes italianos. Olhei ao meu redor e pensei quantos desse mísero pó humano seriam eleitos pelo destino. Das 45 pessoas do meu vagão, só 4 tornaram a ver as suas casas. Eu e o meu vagão foi, de longe, o mais afortunado. Sofríamos com a sede e o frio. A cada parada gritávamos pedindo água, ou ao menos um punhado de neve, mas raramente fomos ouvidos. Os soldados da escolta afastavam quem tentasse aproximar-se do comboio. 2 jovens mães com crianças de peito queixavam-se dia e noite implorando por água. Havia também a fome, fadiga, falta de sono, mas a mesma tensão nervosa as mitigava. As noites, porém, eram um pesadelo sem fim. São poucos os homens que sabem enfrentar a morte com dignidade, e nem sempre são aqueles de quem poderíamos esperar. Poucos sabem calar e respeitar o silêncio alheio. Frequentemente, o nosso sono inquieto era interrompido por brigas barulhentas e fúteis, por imprecações, por socos e pontapés largados às cegas, reagindo contra algum contato incômodo, mas inevitável. Então alguém acendia a chama mortiça de uma vela, revelando no chão um escuro fervilhar. Uma massa humana, confusa e contínua, entorpecida e sofrendo, erguendo-se aqui e acolá em convulsões repentinas, logo sufocadas pelo cansaço. Pela fresta, alguns nomes conhecidos e outros estranhos de cidades austríacas, Salzburg, Viena, depois tchecas, por fim, polonesas. Na noite do 4º dia, o frio ficou mais repugnante, mais pungente.
O trem corria entre escuros pinheirais sem fim, sempre subindo. A neve era alta. Deveríamos estar em uma linha secundária, pois as estações eram pequenas e quase desertas. Ninguém tentava mais comunicar-se com o mundo externo. Sentíamos-nos do outro lado. Houve uma longa parada na campina aberta. Logo a marcha recomeçou, lenta, lentíssima, até que o comboio parou definitivamente, no meio da noite, numa planície escura e silenciosa. Ao lado dos trilhos enxergavam-se fileiras de luzes brancas e vermelhas, a perder de vista. Nada, porém, daquele zumbido confuso que denota os povoados ao longe, na pobre luz da última vela. Emudecidos o ritmo dos trilhos e todo o som humano, esperávamos que algo acontecesse. Ao meu lado, apertada como eu, entre corpo e corpo, ficara durante a viagem toda uma mulher. Conhecíamos-nos havia muitos anos, e a desgraça nos surpreendera juntos. Pouco, porém, sabíamos um do outro. Falamos então na hora da decisão de coisas das quais não se costuma falar entre os vivos. Despedimos-nos brevemente, cada um despediu-se do outro, da vida. Já não tínhamos medo. O desfecho chegou de repente. A porta foi aberta com fragor. A escuridão retumbou com ordens estrangeiras e com esses bárbaros latidos dos alemães ao mandar, parecendo querer libertar-se de uma ira secular. Vimos uma larga plataforma iluminada por holofotes. Mais longe, uma fila de caminhões. Em seguida, silêncio. Alguém traduziu. Devíamos desembarcar e depositar a bagagem no chão, ao lado do trem. Num instante, a plataforma fervilhou de sombras, mas receávamos quebrar esse silêncio. Todos lidavam com suas bagagens. Procuravam-se, chamavam-se, timidamente, porém, e em voz baixa. Uma dúzia de SS estava à parte, com ar indiferente, plantados de pernas abertas, mas logo meteram-se entre nós, e em voz baixa, com rostos impassíveis, começaram a nos interrogar, um a um, em mau italiano. Não interrogavam todos, só alguns. Idade? São? O doente? E, conforme a resposta, indicavam duas direções diferentes. Tudo era silêncio, como num aquário e como em certas cenas de sonhos. Teríamos esperado algo mais apocalíptico, mas eles pareciam simples guardas. Isso deixava-nos desconcertados, desarmados. Alguém ousou perguntar pela bagagem. Responderam, bagagem depois. Outros não queriam separar-se da mulher. Responderam, depois, de novo juntos. Muitas mães não queriam separar-se dos filhos. Responderam, tá bem, ficar com o filho. Sempre com a pacata segurança de quem apenas cumpre com sua tarefa diária. Mas Renzo demorou um instante a mais ao despedir-se de Francesca, sua noiva, e derrubaram-no com um único soco na cara. Essa também era a tarefa diária. Em 10 minutos, todos nós, homens válidos, fomos reunidos num grupo. O que aconteceu com os demais, mulheres, crianças e velhos, nunca pudemos descobrir. Nem na época, nem depois. Foram simplesmente tragados pela noite. Hoje, porém, sabemos muito bem que, nessa escolha rápida e sumária, tinha-se julgado para cada um de nós se poderia ou não trabalhar de maneira útil para o Reich, não sei falar, mas tudo bem. Sabemos que nos campos de Bunamonovitz e Birkenau só entraram 96 homens e 29 mulheres do nosso trem, e que de todos os restantes, mais de 500, nenhum vivia mais 2 dias depois. Também sabemos que nem sempre foi seguido esse critério, ainda que tênue, de discriminação entre hábeis e inábeis, e que mais tarde frequentemente adotou-se o sistema de abrir simultaneamente as portas dos 2 lados dos vagões, sem aviso algum, nem instruções aos recém-chegados. Entravam no campo os que casualmente tinham descido por um lado certo, os do outro lado iam para a câmara de gás. Foi assim que morreu Emília, uma menina de 3 anos.
já que aos alemães configurava-se evidente a necessidade histórica de mandar à morte as crianças judias. Emília, filha do engenheiro Aldo Levi de Milão, era uma criança curiosa, ambiciosa, alegre e inteligente. Durante a viagem no vagão lotado, seus pais tinham conseguido dar-lhe um banho numa bacia de zinco, em água morna que o degenerado maquinista alemão consentira em tirar da locomotiva que nos arrastava para a morte. Assim, de repente, a traição, desapareceram nossas mulheres, nossos pais, nossos filhos. Praticamente ninguém teve como se despedir deles. Ainda os vimos um tempo, massa escura no fim da plataforma. Logo depois, não vimos mais nada. Emergiram em compensação, na luz dos holofotes, 2 grupos de sujeitos estranhos. Caminhavam em linhas de 3, com um andar esquisito, atrapalhado, a cabeça baixa, os braços rígidos. Um boné ridículo, uma longa túnica listrada que, apesar da escuridão da distância, adivinhava-se esfarrapada e imunda. Deram uma larga volta ao redor de nós, sem aproximar-se, e silenciosamente começaram a remexer em nossa bagagem, a subir e descer os vagões vazios. Entreolhávamos-nos, sem dizer uma palavra. Tudo era incompreensível e louco, mas entendéramos algo. Aquela era a metamorfose que nos esperava. Amanhã nós também estaríamos assim. Sem saber como, achei-me num caminhão, junto com uns 30 companheiros, arrancando-a toda na escuridão. Estava fechado, não era possível olhar para fora. Porém, pelas sacudidas, sabia-se que a estrada era cheia de curvas e buracos. Estaríamos sem escolta? E se nos jogássemos para baixo? Tarde demais, íamos todos morro abaixo. Por outro lado, descobrimos logo que uma escolta nos acompanhava. Um soldado alemão, hirto de armas. Não dava para enxergá-lo, devido à escuridão fechada, mas sentíamos seu contato duro, cada vez que uma sacudida do veículo nos atirava embolados para a direita ou para a esquerda. Ligou uma lanterna de mão e, em vez de gritar "Ai de vós, almas danadas!", perguntou gentilmente, um a um, em alemão e em francês, se tínhamos relógios ou dinheiro para dar-lhe. De qualquer modo, já não nos serviriam para nada. Não se tratava de uma ordem, nem de um regulamento, mas visivelmente de uma pequena iniciativa pessoal do nosso Caronte. Isso causou entre nós raiva, riso e um estranho alívio. Nota de rodapé. Ai de vós, almas danadas, é a maldição que Caronte lança contra os danados, ao transportá-los em sua balsa além do Aqueronte, para o inferno. No fundo, a viagem levou uns 20 minutos. O caminhão parou. Via-se um grande portão e em cima do portão uma frase bem iluminada, cuja lembrança ainda hoje me atormenta nos sonhos. Arbeit macht frei. Frei. O trabalho liberta. Descemos. Fazem-nos entrar numa sala ampla, nua e fracamente aquecida. Que sede! O leve zumbido da água nos canos da calefação nos enlouquece. Faz 4 dias que não bebemos nada. Há uma torneira e acima um cartaz: proibido beber, água poluída. Besteira. É óbvio que o aviso é um deboche. Eles sabem que estamos morrendo de sede. Botam-nos numa sala, há uma torneira e Wasser trinken, verboten. Bebo. E convido os companheiros a beber também. Mas logo cuspo fora a água. Tá morna, adocicada, com cheiro de pântano. Isso é o inferno. Hoje, em nossos dias, o inferno deve ser assim. Uma sala grande e vazia, e nós, cansados, de pé, diante de uma torneira gotejante, mas que não tem água potável, esperando algo certamente terrível, e nada acontece. E continua não acontecendo nada. Como é possível pensar? Não é mais possível. É como se estivéssemos mortos. Alguns sentam no chão, o tempo passa, gota a gota. Não estamos mortos. Abre-se a porta
entra fumando um sargento da SS. Olha-nos sem pressa. Pergunta: Wer kann Deutsch? Adianta-se um de nós que eu nunca vira. Chama-se Flash. Será nosso intérprete. O SS fala longo e tranquilamente. O intérprete traduz. Devemos formar filas de 5, deixando um espaço de 2 metros entre um e outro. A seguir, despir-nos e fazer uma trouxa com nossas roupas conforme critério determinado. As peças de lã de um lado, o resto do outro. Tirar os sapatos, com cuidado para que não nos sejam roubados. Roubados? Por quê? Por que deveriam roubar os nossos sapatos? E os nossos documentos? E o pouco que ainda guardamos nos bolsos? E os relógios? Olhamos todos para o intérprete. O intérprete pergunta ao alemão e o alemão continua fumando. Olha através dele como se fosse transparente, como se ninguém tivesse falado. Eu nunca tinha visto velhos nus. O Sr. Bergman usa um cinto herniário. Pergunta ao intérprete se deve tirá-lo e o intérprete vacila. O alemão compreende, porém fala sério ao intérprete indicando alguém. O intérprete engole em seco e traduz. O sargento diz que o senhor tire o cinto e que receba o do Sr. Cohen. Nota-se que as palavras saem amargas da boca de Flash. Foi este o jeito do alemão rir de nós. Logo vem outro alemão. Diz que devemos colocar os sapatos num canto. E assim fazemos. Porque tudo já acabou. Sentimos que estamos fora do mundo. Que só nos resta obedecer. Chega um sujeito de vassoura que leva os sapatos todos, varrendo-os para fora da porta, todos juntos, numa pilha só. Tá maluco? Vai misturá-los todos. 96 pares de sapatos. A porta dá para fora. Entra um vento gelado. Estamos nus. Cobrimos o ventre com os braços. Um golpe de vento bate a porta. O alemão torna a abri-la. Fica olhando, absorto como nos contorcemos uns de trás dos outros para abrigar-nos. Depois sai, tornando a fechá-la. Segundo ato. 4 homens entram bruscamente com pincéis, navalhas e tesouras para a tosquia. Usam calças e casacos listrados, um número costurado no peito. Devem ser da mesma espécie daqueles desta noite. Ou da noite passada? Mas estes são robustos e saudáveis. Fazemos perguntas e mais perguntas. Eles simplesmente nos agarram e num instante estamos barbeados e tosquiados. Com que caras ridículas ficamos sem cabelos. Os 4 falam uma língua que não parece ser desse mundo. Alemão, em todo caso, não é. Um pouco de alemão eu já entendo. Por fim, abre-se outra porta. Aqui estamos todos, trancados, nus, tosquiados e de pé, com os pés na água. É a sala das duchas. Estamos sozinhos. Pouco a pouco o assombro cede. Falamos, todo mundo pergunta. Ninguém responde. Estarmos nus numa sala de duchas quer dizer que vamos tomar banho. Tomarmos banho quer dizer que Tomarmos banho quer dizer que não vão nos matar. Ainda. Por que então nos deixam aqui de pé e não nos dão de beber e ninguém nos explica nada? E estamos sem sapatos, sem roupa, com o pé na água. Faz frio. E há 5 dias que viajamos e nem podemos sentar. E as nossas mulheres? O engenheiro Levi pergunta se acho que elas também estão na mesma situação que nós. Nesse instante, e onde será a questão? E se poderemos revê-las? Respondendo que sim, porque ele é casado e tem uma filhinha, claro que tornaremos a vê-las. Eu, porém, já tenho a impressão de que tudo isso é apenas um enorme aparato para caçoar de nós e rebaixar-nos. É claro que vão nos matar. Só um louco poderia cair no conto
pensar que continuará vivendo, mas eu não caí. Entendi que em breve tudo estará acabado. Talvez nessa mesma sala, quando eles estiverem cansados de nos ver nus, saltando de um pé para o outro, tentando de vez em quando sentar no chão e não podendo fazê-lo porque ali há um palmo de água fria. Caminhamos de um lado para o outro e falamos, cada um fala com os demais, e isso resulta num grande barulho. Abre-se a porta, entra um alemão, é o sargento de antes. Fala brevemente, o intérprete traduz. O sargento mandou ficarem calados, isso não é uma escola rabínica. Vê-se que essas palavras maldosas que não são dele, fazem repuxar sua boca, como se ele cuspisse um bocado nojento. Rogamos que pergunte o que estamos esperando. Quanto tempo ainda vamos ficar aqui? Que pergunte pelas nossas mulheres, que pergunte tudo. Mas não, ele diz que não quer fazer perguntas. Esse Flash, que contra sua vontade concorda em traduzir para o italiano frases alemãs geladas e que se recusa a verter para o alemão as nossas perguntas, porque sabe que não adianta. É um judeu alemão de uns 50 anos, que tem no rosto a larga cicatriz de uma ferida recebida na Primeira Guerra Mundial, lutando contra os italianos no rio Piave. É um homem retraído e caladão, pelo qual sinto um espontâneo respeito, porque compreendo que começou a sofrer antes de nós. O alemão se retira. Agora ficamos em silêncio, embora um tanto constrangidos por ficarmos em silêncio. Ainda é noite, e nos perguntamos se vai voltar a ser dia. Abre-se novamente a porta, entrando um camarada de roupa listrada. Ele é diferente dos outros. É mais idoso, usa óculos, tem mais cara de gente, é bem menos robusto. Fala conosco e fala italiano. Nada mais nos assombra. Parece nos assistir a alguma peça maluca, dessas onde as bruxas, o Espírito Santo e o diabo aparecem no palco. Ele fala italiano, mas com dificuldade, com forte sotaque estrangeiro. Faz um longo discurso, é gentil, procura responder a todas as nossas perguntas. Estamos em Monowitz, perto de Auschwitz, na Alta Silésia, uma região onde vivem alemães e poloneses. Este é um campo de trabalho. Em alemão, chama-se Arbeitslager. Todos os prisioneiros, uns 10.000, trabalham na instalação de uma fábrica de borracha de nome Buna, o campo. Portanto, também se chama Buna. Receberemos sapatos e roupas. Não as nossas. Outros sapatos, outra roupa, igual a dele. Estamos nus à espera da ducha e da desinfecção, que se realizarão logo depois da alvorada, porque não se pode entrar no campo senão depois da desinfecção. Claro, teremos que trabalhar. Aqui todo mundo trabalha. Há, porém, trabalhos diferentes. Ele, por exemplo, é médico. Um médico húngaro que estudou na Itália. É o dentista do campo. Vive no campo há 4 anos, não só neste. Não, Buna existe há apenas 1 ano e meio. Apesar de tudo, como podemos ver, ele está bem. Nem está tão magro assim. Por que ele está no campo? É judeu como nós? Não, responde com naturalidade. Sou um criminoso. Continuamos com as perguntas. Às vezes ele ri, às vezes responde, outras não. Nota-se que evita certos assuntos. Das mulheres não fala. Diz que estão bem, que em breve tornaremos a vê-las. Mas como? Onde? Conta-nos outras coisas estranhas e absurdas. Talvez ele também esteja caçoando de nós. Ou talvez esteja meio louco. No campo a gente enlouquece. Conta que todos os domingos há concertos de jogos de futebol. Diz que quem é bom boxeador tem chance de ganhar uma vaga como cozinheiro. Que quem trabalha bem recebe bônus, prêmios, com os quais pode comprar tabaco e sabão. Que a água realmente não é potável, mas que a cada dia recebe-se um café de cevada.
só que em geral ninguém o toma, já que a sopa é tão aguada que sozinha basta para aplacar a sede. Rogamos que nos consiga algo para beber. Responde que não pode, que veio às escondidas contrariando ordens dos SS. Já que não passamos pela desinfecção e que tem que ir embora logo, veio porque simpatiza com os italianos e porque tem um pouco de coração. Perguntamos ainda se há outros italianos no campo. Responde que há alguns, poucos, não sabe quantos, e já muda de assunto. Nesse meio tempo, toca um sino, ele desaparece correndo, deixando-nos atônitos, transtornados. Alguns sentem-se mais sossegados, e eu não. Continuo pensando que até o dentista, esse cara enigmático, tá brincando conosco. Não quero acreditar em nada do que ele disse. Ao toque do sino, o campo escuro vai acordando. De repente, a água sai fervendo das duchas. 5 minutos divinos. Logo, porém, irrompem 4 pessoas, os barbeiros talvez, que à força de gritos e empurrões nos mandam molhados e fumegantes para a gélida sala ao lado. Lá, outros tipos atiram-nos, berrando, sei lá que trapos, esfarrapados, e nos socam na mão uns sapatões de sola de madeira. Não temos nem o tempo de compreender e já nos encontramos ao ar livre, na neve azulada e gelada do amanhecer, e nus, descalços, com nossa trouxa na mão. Devemos correr até outro barraco, a uns 100 metros de distância. Lá podemos vestir-nos. Ao terminar, cada qual fica em seu canto, sem ousar levantar o olhar para os demais. Não há espelhos, mas a nossa imagem está aí na nossa frente, refletida em 100 rostos pálidos, em 100 bonecos sórdidos e miseráveis. Estamos transformados em fantasmas como os que vimos ontem à noite. Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavra para expressar essa ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada. Chegamos ao fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe. Não dá para imaginar. Nada mais é nosso. Tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o nosso nome, e se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos. Bem sei que, contando isso, dificilmente seremos compreendidos, e talvez seja bom assim, mas que cada um reflita sobre o significado que se encerra mesmo em nossos pequenos hábitos de todos os dias, em todos esses objetos nossos, que até o mendigo mais humilde possui. Um lenço, uma velha carta, fotografia de um ser amado. Essas coisas fazem parte de nós, são algo como os órgãos de nosso corpo. Em nosso mundo é inconcebível pensar em perdê-las, já que logo acharíamos outros objetos para substituir os velhos. Outros que são nossos porque conservam e reavivam as nossas lembranças. Imagine-se agora, um homem privado, não apenas dos seres queridos, mas de sua casa, seus hábitos, sua roupa, tudo. Enfim, rigorosamente tudo o que possuía. Ele será um ser vazio, reduzido a puro sofrimento e carência, esquecido de dignidade e discernimento. Pois quem perde tudo, muitas vezes perde também a si mesmo. Transformado em algo tão miserável que facilmente se decidirá sobre sua vida e sua morte, sem qualquer sentimento de afinidade humana. Na melhor das hipóteses, considerando puros critérios de conveniência. Ficará claro, então, o duplo significado da expressão campo de extermínio, bem como o que desejo expressar quando digo chegar no fundo. Halfling. Aprendi que sou um Halfling. Meu nome é 174.517. Fomos batizados
Levaremos até a morte essa marca tatuada no braço esquerdo. A operação foi pouco dolorosa e extraordinariamente rápida. Colocaram-nos numa fila e um por um, conforme a ordem alfabética dos nossos nomes, passamos por um hábil funcionário, munido de uma espécie de punção com uma agulha minúscula. Ao que parece, esta é a verdadeira iniciação. Só mostrando o número, recebem-se o pão e a sopa. Necessitamos de vários dias e de muitos socos e bofetadas até criarmos o hábito de mostrar prontamente o número, de modo a não atrapalhar as cotidianas operações de distribuição de víveres. Necessitamos de semanas e meses para acostumarmos-nos ao som do número em alemão. E durante muitos dias, quando o hábito da vida em liberdade me levava a olhar a hora no relógio, no pulso aparecia-me ironicamente meu novo nome, esse número tatuado em marcas azuladas sob a pele. Só bem mais tarde, pouco a pouco, alguns de nós aprenderam algo da macabra ciência dos números de Auschwitz, na qual se resumem as etapas da destruição do judaísmo europeu. Aos velhos do campo, o número revela tudo: a época da entrada no campo, o comboio com o qual se chegou e, consequentemente, a nacionalidade. Todos tratarão com respeito os números entre 30 e 80 mil. Sobraram apenas algumas centenas, assinalam os poucos sobreviventes dos guetos poloneses. Convém abrir bem os olhos ao entrar-se em relações comerciais com 116 ou 117 mil. Já devem estar reduzidos a uns 40, mas trata-se dos gregos de Tessalônica. Não devemos deixar-nos enrolar. Quanto aos números mais altos, carregam uma nota de leve ironia, como acontece para os termos novato ou calouro na vida normal. O grande número típico é um sujeito barrigudo, dócil e burro, a qual se pode fazer acreditar que na enfermaria distribuem sapatos de couro para pés delicados, convencê-lo a correr lá, deixando a sua gamela de sopa aos nossos cuidados. Pode-se vender-lhe uma colher por 3 rações de pão. Pode-se mandá-lo até o mais feroz dos capos para perguntar: aconteceu comigo, se é verdade que o seu comando é o Kartoffelschau, comando, o comando de descascar batatas, e se é possível alistar-se neles. Por outra parte, o processo todo de inserir-se nessa ordem nova para nós acontece de forma grotesca e fantástica. Depois da operação tatuagem, encerraram-nos num barracão onde não havia ninguém. Os beliches estavam arrumados, mas nos foi severamente proibido tocá-los ou sentar neles. Assim, durante metade do dia, vagamos sem rumo, no pouco espaço disponível, atormentados ainda pela sede exasperada da viagem. Abriu-se então a porta. Entrou um rapazote de roupa listrada, de boa aparência, pequeno, magro e loiro. Esse falava francês, e nos aglomeramos ao seu redor, bombardeando-o com todas as perguntas que até então nos fizéramos uns aos outros inutilmente. Mas ele pouco falou. Aqui ninguém gosta de falar. Somos novatos, nada temos, nada sabemos, para que perder tempo conosco? A contragosto, esclareceu que os demais saíram para trabalhar, que voltarão à noite. Ele teve alta de manhã da enfermaria, por isso não precisava trabalhar hoje. Perguntei com uma ingenuidade que apenas uns dias depois já me pareceria absurda, se ao menos receberíamos de volta as escovas de dentes. Ele não riu, mas com uma expressão de extremo desprezo jogou-me a cara: "Vous n'êtes pas à la maison?" Este é o refrão que todos nos repetem. Vocês não estão mais em casa. Isso não é um sanatório. Daqui só se sai pela chaminé. O que significa isso? Já vamos saber.
Por exemplo, com toda aquela sede, vi do lado de fora da janela, ao alcance da mão, um bonito caramelo de gelo. Abro a janela, quebro o caramelo, mas logo adianta-se um grandalhão que está dando voltas lá fora e o arranca brutalmente da minha mão. Warum? Pergunto, em meu pobre alemão. Hier ist kein Warum. Aqui não existe porquê, responde, empurrando-me para trás. A explicação é repugnante, porém simples. Neste lugar tudo é proibido, não por motivos inexplicáveis, e sim porque o campo foi criado para isso. Se quisermos viver aqui, teremos de aprendê-lo bem e depressa. Que non ha logo e santo volto, que si nota altrimenti c'è nel cerchio. Nota de rodapé. O rosto santo não tens mais à frente, já não estás no cerquio aqui nadando. Hora após hora vai se acabando esse primeiro longo dia no limiar do inferno. Quando o sol se põe, num redemoinho de sombrias nuvens de cor de sangue, finalmente mandam-nos sair do barracão. Será que vão dar-nos de beber? Não. Eles nos põem em fila. Mais uma vez, levam-nos até um grande espaço aberto que ocupa o centro do campo e lá nos colocam, cuidadosamente formados. Depois, nada acontece por mais uma hora. Parece que estamos esperando por alguém. Uma banda de música começa a tocar. Ao lado do portão do campo, toca Rosamunda, essa canção popular sentimental. E isso nos parece tão absurdo que nos entreolhamos sorrindo com escárnio. Nasce em nós uma sombra de alívio. Talvez essas cerimônias todas sejam apenas uma gigantesca palhaçada ao gosto teutônico. A banda, porém, depois de Rosamunda, continua tocando uma música após outra. E lá aparecem nossos companheiros, voltando em grupos do trabalho. Marcham em filas de 5, com um andar estranho, não natural, duro, como rígidos bonecos feitos só de ossos. Marcham, porém, acompanhando exatamente o ritmo da música. Eles também formam-se como nós, numa ordem meticulosa na grande praça. Uma vez chegado o último grupo, somos contados e recontados durante mais de uma hora. Tem lugar longos controles que parecem convergir, todos para um sujeito de roupa listrada, o qual por sua vez transmite seu relatório a um grupinho de SS em completo equipamento de guerra. Por fim, já escureceu, mas o campo é intensamente iluminado por faróis e holofotes. Ouve-se gritar: Absperre! E todos os grupos se desmancham num vai e vem confuso e turbulento. Os prisioneiros já não caminham rígidos, de peito estufado, cada qual se arrasta penosamente. Reparo que todos levam na mão, ou pendurada no cinto, uma gamela quase do tamanho de uma bacia. Nós também, os recém-chegados, andamos no meio da multidão, à procura de uma voz familiar, de um rosto amigo, de um guia. Encostados na parede de um barracão estão sentados no chão 2 rapazes. Parecem bem jovens, 16 anos no máximo. Ambos têm o rosto e as mãos sujos de fuligem. Um deles me chama enquanto passamos em alemão. Em alemão, faz-me umas perguntas que não entendo. Quer saber de onde viemos. Italien, respondo. Gostaria de lhe perguntar muita coisa, mas o meu vocabulário alemão é reduzidíssimo. Você é judeu? Sim, judeu polonês. Faz muito que está no campo? 3 anos, e mostra 3 dedos. Deve ter entrado ainda criança, penso com horror. Por outro lado, isso significa que pelo menos alguém consegue viver aqui. Qual é seu trabalho? Schlosser. Responde, não compreendo. Eisen. Feuer. Feuer. Insiste. E faz um gesto com as mãos, de quem bate com um martelo na bigorna. É um ferreiro.
Chemiker, digo. E ele acena sério com a cabeça. Chemiker gut. Tudo isso, porém, só tem a ver com o remoto futuro. O que me atormenta agora é a sede. Beber água. Nós, nada água, digo. Ele olha com um rosto sério, quase severo, acentua cada palavra. Não beber água, companheiro. E acrescenta algo mais que não entendo. Warum? Geschwollen, responde laconicamente. Inchado, explica, inflando as bochechas e representando com as mãos monstruosa tumescência do rosto e do ventre. Warten bis heute Abend. Esperar até hoje noite. Traduzo, palavra por palavra. Logo pergunta: Ich Schlomm? Du? Digo meu nome. Pergunta: onde tua mãe? Na Itália. Schlomme, estranha. Judia, na Itália? Sim, tento explicar. Escondida, ninguém conhece. Fugir, não falar, ninguém vê. Compreendeu. Levanta-se, aproxima-se de mim, timidamente me abraça. Terminou o episódio e sinto uma tristeza tão pura que é quase alegria. Nunca mais vi Schlomm, mas não esqueci seu rosto sério e suave de criança, que me recebeu no umbral da casa dos mortos. Muitíssimas coisas ainda deverão ser aprendidas, muitas, porém, já aprendemos. Já temos ideia da topografia do campo. Este nosso campo é um quadrado de uns 600 metros de lado, fechado com 2 cercas de arame farpado, sendo de dentro ligada a corrente de alta tensão. Consta de 60 barracos de madeira, aqui chamados blocos. Destes, uma dezena ainda está em construção. Além dos blocos, um conjunto em material das cozinhas, uma granja experimental, cuidada por um grupo de Halfling privilegiados. Os barracos das duchas e das latrinas, um para cada 6 ou 7 blocos, e mais alguns blocos destinados a finalidades especiais. Antes de tudo, um conjunto de 8 na extremidade leste do campo constitui a enfermaria e o ambulatório. Há logo o bloco 24, o Katzeblock, para os sargentos. O bloco 7, no qual nunca entrou nenhum Halfling comum, reservado a prominentes, ou seja, a aristocracia, aos prisioneiros incumbidos de funções superiores. O bloco 47 para o Reich Deutsch, os arianos alemães, políticos ou criminosos. O bloco 49 só para capos. O bloco 12, metade do qual funciona como cantina para os Reich Deutsch e os capos, ou seja, para distribuição de tabaco, pó inseticida e ocasionalmente outros artigos. O bloco 37, contendo o escritório central e a chefia do trabalho. E, por fim, o bloco 29, que fica sempre com as janelas fechadas, porque é o Heimblock, o bloco das mulheres. O prostíbulo do campo, servido por moças Halfling polonesas e reservado aos Reich Deutsch. Os blocos residenciais comuns dividem-se em 2 setores. Num deles, Tagesraum, mora o chefe do bloco com seus amigos. Há uma longa mesa, cadeiras, bancos, um monte de objetos de cores vivas, fotos, recortes de revistas, desenhos, flores artificiais, bibelôs nas paredes, grandes inscrições, provérbios e versinhos exaltando a ordem, a disciplina, a higiene. Num canto, a vitrina com os apetrechos do Blockfischer, barbeiro autorizado, as conchas para distribuir a sopa e 2 cacetes de borracha, oco um, maciço outro, para manter a disciplina
supracitada. O segundo setor é o dormitório e só contém beliches. 148 beliches de 3 camas cada um, encaixadinhos, um no outro como células de colmeias, de modo a aproveitar todo o vão até o teto. Aqui vivem os comuns Halfling, em número de 200 a 250 por bloco. Na maioria dos casos, portanto, 2 para cada cama. As camas são de tábuas removíveis, cada uma com um fino colchão de palha e 2 cobertores. Os corredores são tão estreitos que mal dão para 2 pessoas se cruzarem. O espaço disponível é tão pequeno que os moradores de um bloco só cabem nele quando a metade está deitada nos beliches. Daí a proibição de entrar num bloco ao qual não se pertence. No meio do campo está a Praça da Chamada, imensa, onde a gente se reúne cada manhã para formar os grupos de trabalho, e à noite para ser contado. Na frente da praça há um canteiro, com a grama cuidadosamente aparada. Lá são armadas as forcas quando é necessário. Aprendemos rapidamente que os hóspedes do campo dividem-se em 3 categorias: os criminosos, os políticos e os judeus. Todos vestem roupa da estrada. Todos são Halfling, mas os criminosos levam, ao lado do número, costurado no casaco, um triângulo verde. Os políticos, um triângulo vermelho. Os judeus, que formam a grande maioria, levam a estrela de Davi, vermelha e amarela. Os SS estão aqui, sim. Poucos, porém, fora do campo, e raramente aparecem. Nossos verdadeiros patrões são os triângulos verdes, que podem fazer de nós o que querem, e além deles, os das outras 2 categorias que se prestem a secundá-los, e estes não são poucos. Outras coisas aprendemos ainda, uns mais, outros menos rapidamente, conforme o temperamento de cada um. A responder "Yao!", a não fazer perguntas, a fingir ter compreendido sempre. Deve ser Yao. A não fazer nunca perguntas, a fingir ter compreendido sempre. Aprendemos o valor dos alimentos. Nós também agora raspamos o fundo da gamela e a seguramos debaixo do queixo quando comemos pão, para não desperdiçar migalhas. Nós também agora sabemos que não é a mesma coisa receber uma concha de sopa retirada da superfície ou do fundo do panelão. Já estamos em condições de calcular, na base da capacidade dos diversos panelões, qual é o lugar mais conveniente quando entramos na fila. Aprendemos que tudo serve: pedaço de arame para amarrar os sapatos, os trapos para envolver os pés, o papel para forrar, embora proibido, o casaco contra o frio. Aprendemos que, por outro lado, tudo pode ser roubado. Aliás, que é automaticamente roubado ao menor descuido. E para evitar isso, tivemos que aprender a arte de dormir apoiando a cabeça numa trouxa feita com um casaco e contendo todos os nossos pertences, da gamela até os sapatos. Já conhecemos em grande parte o regulamento do campo, que é absurdamente complicado. Inúmeras são as proibições: aproximar-se a menos de 2 metros do arame farpado, dormir com o casaco posto, ou sem ciroulas, ou de chapéu na cabeça, usar os lavatórios e as privadas que são só para capos, ou só para Reichsdeutsch, cidadãos alemães, não tomar duchas nos dias marcados, ou tomá-la fora desses dias, sair do bloco com o casaco desabotoado ou com a gola levantada, levar por baixo da roupa papel ou toalha para se proteger do frio, lavar-se de outra maneira que não seja com o peito nu. Infindáveis e insensatos são os rituais obrigatórios. Cada dia, de manhã, deve-se arrumar a cama perfeitamente plana e lisa, passar nos tamancos barrentos a graxa, patente para isso destinada, raspar das roupas as manchas de barro, as de tinta, gordura e ferrugem, pelo contrário, são admitidas. À noite, a gente deve submeter-se ao controle dos piolhos e ao da lavagem dos pés. Aos sábados, fazer-se barbear e raspar o cabelo. Serzir ou fazer-se serzir os farrapos. Aos domingos, submeter-se ao controle geral da sarna e ao dos botões do casaco, que devem ser 5. Tem mais. Inúmeras circunstâncias normalmente irrelevantes aqui se tornam problemas. Quando as unhas crescem, a gente precisa cortá-las.
e isso só pode ser feito com os dentes. Quanto às unhas dos pés, basta o atrito dos tamancos. Se a gente perde um botão, deve aprender a costurá-lo com arame. Se vai à latrina ou ao lavatório, deve levar tudo consigo, sempre e a toda parte. E enquanto lava os olhos, manter a trouxa da roupa bem apertada entre os joelhos. De outra maneira, nesse instante ela sumiria. Se um sapato aperta, a gente deve apresentar-se à noite à cerimônia da troca de sapatos. Ali põe-se à prova a perícia do sujeito. No meio da multidão apinhada, deve-se conseguir escolher só por um olhar um sapato, não um par, um sapato só, que sirva para o nosso pé, já que, uma vez feita a escolha, não é permitida nova troca. E não é de crer que os sapatos signifiquem pouco na vida do campo. A morte começa pelos sapatos. Eles se revelaram, para a maioria de nós, verdadeiros instrumentos de tortura, que após umas horas de marcha criam feridas dolorosas, sujeitas à infecção na certa. A gente então caminha como se tivesse uma bola de ferro amarrada no pé. Daí a estranha andadura do exército de fantasmas que a cada noite volta em formação de marcha. Sempre chega por último e sempre apanha. Se perseguido, não consegue fugir. Seus pés incham e quanto mais incham, mais insuportável torna-se o atrito com a madeira e a lona dos sapatos. Então só resta o hospital. Mas para entrar no hospital com o diagnóstico de que fiz, pés inchados, é sumamente perigoso, já que todos sabem, especialmente os SS, que dessa doença aqui não dá para se curar. E ainda não falamos do trabalho, que por sua vez é um emaranhado de leis, tabus e problemas. Trabalhamos todos, com exceção dos doentes, e fazer-se reconhecer como doente exige por si só uma ampla bagagem de conhecimentos e experiências. Cada manhã saímos do campo em formação, dirigidos à fábrica. Cada noite, em formação, voltamos. Quanto ao trabalho, estamos divididos em perto de 200 comandos, cada um com um mínimo de 15 homens e um máximo de 150, comandado por um capo. Há comandos bons e ruins, a maioria deles é destinada aos transportes e o trabalho é duro, principalmente no inverno, já que é feito no ar livre. Há também comandos de especialistas, eletricistas, ferreiros, pedreiros, soldadores, mecânicos e etc. Cada qual destinado a certa oficina ou setor da fábrica, e dependente de maneira mais direta de mestres civis, em geral alemães e poloneses. Isto, obviamente, só acontece nas horas de trabalho. No resto do dia, os especialistas, que não passam de 300 ou 400 ao todo, não gozam de tratamento diferente dos trabalhadores comuns. A destinação de cada um aos vários comandos é orientada por um escritório específico do campo, o Arbeitsdienst, chefia do trabalho, que fica em constante contato com a direção civil da fábrica. O Arbeitsdienst toma suas decisões na base de critérios misteriosos e, frequentemente, está claro, na base de preferências e subornos, de maneira que, se alguém dá o jeito de conseguir comida, pode estar quase seguro de conseguir também um bom trabalho na fábrica. O horário de trabalho varia conforme a estação. Todas as horas de luz são horas de trabalho. Portanto, oscila-se de um horário mínimo invernal das 8 às 12 e 12h30 às 4, a um horário máximo de verão das 6h30 às 12 e 13 às 18. Os Hafling não podem de maneira alguma estar trabalhando nas horas de escuridão ou quando há cerração fechada. Embora trabalhem normalmente se chove, se neva ou, o que é bem frequente, se sopra o vento feroz dos Cárpatos. Isso porque a escuridão ou cerração poderiam favorecer tentativas de fuga. Um domingo em cada 2 é dia normal de trabalho. E nos domingos de folga, em vez de trabalhar na fábrica, trabalha-se em geral na manutenção do campo, de modo que os dias de verdadeiro descanso são raríssimos. Esta será então a nossa vida. Cada dia, conforme o ritmo fixado, Ausrichten e Einrichten, sair e voltar, trabalhar, dormir e comer, adoecer, sarar ou morrer. Até quando? Os velhos habitantes do campo riem dessa pergunta. Uma pergunta pela qual se conhecem os recém-chegados. Riem e não respondem. Para eles, desde meses e anos, o problema do futuro longínquo foi se apagando.
perdeu toda a intensidade perante os problemas do futuro imediato, bem mais urgentes e concretos. Como a gente começará hoje? Se vai nevar? Se vamos ter que descarregar carvão? Se fôssemos seres razoáveis, teríamos que aceitar esta evidência, que não podemos absolutamente prever nosso destino, que qualquer suposição é arbitrária e carece de todo fundamento. Raramente, porém, os homens são razoáveis quando está em jogo a sua própria sorte. Eles preferem sempre as atitudes extremas, conforme seu caráter. Alguns de nós convenceram-se logo de que tudo está perdido, de que aqui não dá para viver, de que o fim é próximo e inevitável. Outros que, por penosa que seja a vida que os espera, a salvação é provável e não está longe. Se tivermos fé e força, tornaremos a ver os nossos lares e os seres amados. As duas categorias, as dos pessimistas e as dos otimistas, não são, porém, tão bem determinadas. Não porque haja muitos agnósticos, mas porque a maioria, sem memória nem lógica, oscila entre as duas posições extremas, conforme o interlocutor e conforme o momento. Aqui estou então no fundo do poço. Quando a necessidade aperta, aprende-se em breve a apagar da nossa mente o passado e o futuro. 15 dias depois da chegada já tenho a fome regulamentar, essa fome crônica que os homens livres desconhecem, que faz sonhar a noite, que fica dentro de cada fragmento de nossos corações, de nossos corpos. Aprendi a não deixar que me roubem. Aliás, se vejo por aí uma colher, um barbante, um botão dos quais consiga tomar posse sem risco de punição, embolso. Considero os meus, de pleno direito. Já apareceram no peito de meus pés as torpes chagas que nunca irão sarar. Empurro vagões, trabalho com a pá. Desfaleço na chuva, tremo no vento. Mesmo meu corpo já não é meu ventre está inchado. Meus membros ressequidos, meu rosto túmido de manhã e chupado à noite. Alguns de nós têm a pele amarelada, outros cinzenta. Quando não nos vemos durante 3 ou 4 dias, custamos a reconhecer-nos. Resolvéramos encontrar-nos, nós, italianos, cada domingo à noite, num canto do campo. Mas paramos logo com isso. Era triste demais encontrar-nos, cada vez em menor número, cada vez mais disformes, esquálidos. E custava caminhar até lá, por perto que fosse, e ainda encontrando-nos, aconteceria lembrar, pensar. Melhor não. Iniciação. Depois das primeiras caprichosas mudanças de bloco a bloco e de comando a comando, à noite destinam-se ao bloco 30. Indicam-me uma cama na qual Diana já dorme. Diana acorda e, ainda que exausto, me dá lugar e me recebe amistosamente. Estou sem sono, ou melhor, meu sono está oculto por um estado de tensão e ansiedade do qual ainda não me libertei. Portanto, falo sem parar. Tenho perguntas demais a fazer. Estou com fome. E quando amanhã nos distribuirão a sopa? Como é que vou comê-la se não tenho colher? E como é que se consegue uma colher? E aonde vão me mandar trabalhar? Diana, obviamente, sabe tanto quanto eu e responde com outras perguntas. De cima, porém, de baixo, de perto, de longe, de todos os cantos do bloco já escuro, vozes sonolentas e iradas gritam-me: "Rrrra! Rrrra!" Silêncio. Compreendo que querem que cale a boca, mas essa palavra é nova para mim, e não conhecendo seu significado nem suas implicações, minha ansiedade aumenta. Aqui, a confusão das línguas é um elemento constante da nossa maneira de viver. A gente fica no meio de uma perpétua Babel, na qual todos berram ordens e ameaças em línguas nunca antes ouvidas, e ai de quem não entende logo o sentido. Aqui ninguém tem tempo, ninguém tem paciência, ninguém te dá ouvidos. Nós, os recém-chegados, instintivamente nos juntamos nos cantos contra as paredes, como um rebanho de ovelhas, para sentirmos as costas materialmente protegidas. Renuncio, portanto, a fazer mais perguntas, e em breve mergulho num sono amargo e tenso. É sono, mas não é descanso. Sinto-me ameaçado. A cada instante estou pronto para me contrair num espasmo de defesa. Sonho e me parece dormir no meio de uma rua, de uma ponte,
atravessado no limiar de uma porta por onde vai e vem muita gente. E já chega quão cedo a alvorada. O bloco inteiro estremece desde os alicerces, acendem-se as luzes, todos ao redor de mim agitam-se numa repentina, frenética atividade. Sacodem os cobertores, levantando nuvens de fétido pó, vestem-se com pressa febril, correm para fora no ar gelado e ainda meio nus, precipitam-se rumo às latrinas e aos lavatórios. Muitos, como bichos, urinam enquanto correm para poupar tempo, porque dentro de 5 minutos começa a distribuição do pão. Brot, Broit, Kleb, Pain, Lechem, Kenya, do sagrado tijolinho cinzento, que parece gigantesco na mão do teu vizinho e na tua pequeno de fazer chorar. É uma alucinação cotidiana, a qual a gente acaba se acostumando, mas nos primeiros tempos ela é irresistível. A um ponto tal que muitos de nós, depois de discutir um bocado uns com os outros, lamentando o próprio evidente e constante azar e a sorte descarada dos outros, trocam as rações. Por fim, e então a ilusão recomeça. Ao contrário, deixando desiludidos e frustrados a todos. O pão é também a nossa única moeda. Durante os poucos minutos que passam entre a distribuição e o consumo, o bloco ressoa de chamados, de brigas e de fugas. São os credores de ontem que exigem o pagamento, nos poucos instantes nos quais o devedor tem com que pagar. Logo volta certa paz, e muitos aproveitam para ir novamente aos banheiros e fumar lá meio cigarro, ou ao lavatório para lavar-se realmente. O lavatório é um local pouco convidativo. Ele é mal iluminado, cheio de correntes de ar, com um piso de tijolos coberto por uma camada de lama. A água não é potável, tem um cheiro nauseante e com frequência falta durante horas. As paredes são decoradas com estranhos afrescos didáticos. Vê-se, por exemplo, o bom halfling, nu até a cintura, ensaboando cuidadosamente o crânio bem raspado e rosado. E o mau halfling, de nariz marcadamente semítico e de cor esverdeada, que todo entrouxado em suas roupas cheias de manchas e com um boné na cabeça, imerge apenas um dedo, cautelosamente na água da pia. Debaixo do primeiro está escrito: Sobis du Hain, assim estás limpo. Debaixo do segundo: Soges du Ain, assim destróis a ti mesmo. E ainda mais embaixo, num dúbio francês, mas em letras góticas: La propreté, c'est la santé. Limpeza é saúde. Na parede oposta, sobressai um enorme piolho branco, vermelho e preto com a escrita Ein Laus, dein Tod. Um piolho é a tua morte. E o inspirado dístico Nach dein Abort, vor dein Essen, Hand wachen, nicht vergessen. Depois da latrina, antes de comer, lava as mãos, não esquece. Durante semanas, considerei estas exortações à higiene como simples traços de humor teutônico, do mesmo estilo de diálogo sobre o cinto e herniário com o qual fomos recebidos ao entrarmos no campo. Mais tarde, porém, compreendi que seus ignotos autores não estavam, talvez inconscientemente, longe de importantes verdades. Nesse lugar, lavar-se cada dia na água turva da pia imunda bem pouco adianta quanto ao asseio e à saúde. É extremamente importante, porém, como sintoma de resídua vitalidade e essencial como meio de sobrevivência moral. Tenho que confessar, bastou uma semana de cativeiro para assumir o meu hábito de limpeza. Vou zanzando pelos lavatórios e lá até o companheiro Steinlauf, meu amigo quase cinquentão, de peito nu, esfregando-se ombros e pescoço com escassos resultados. Nem tem sabão, mas com extrema energia. Steinlauf me vê, me saúda e sem rodeios me pergunta severamente por que não me lavo. E por que deveria me lavar? Me sentiria melhor do que estou me sentindo? Alguém gostaria mais de mim? Viveria um dia, uma hora a mais? Pelo contrário, viveria menos, porque lavar-se dá trabalho. É um desperdício de energia e de calor. Será que Steinlauf não sabe que bastará meia hora entre os sacos de carvão para acabar com qualquer diferença entre nós dois? Quanto mais penso nisso, mais acho que lavar a cara em nossa situação é tolice, futilidade até.
hábito automático ou, pior, lúgubre repetição de um ritual já extinto. Vamos morrer todos. Estamos para morrer. Se é que me sobram 10 minutos entre a alvorada e o trabalho, quero destiná-los a outra coisa, a fechar-me dentro de mim mesmo, a fazer o balanço da minha vida, ou quiçá a olhar para o céu e a pensar que talvez eu o veja pela última vez, ou a me deixar viver, apenas permitir-me o luxo de uma brevíssima folga. Steinlauf, porém, passa-me uma descompostura. Terminou de se lavar, está se secando com um casaco de lona que antes segurava, enrolado entre os joelhos e que logo vestirá. E sem interromper a operação, me dá uma preleção em regra. Já esqueci, e o lamento, suas palavras diretas e claras, as palavras do ex-sargento Steinlauf do exército austro-húngaro, Cruz de Ferro da Primeira Guerra Mundial. É uma pena, vou ter que traduzir seu incerto italiano e sua fala simples de bom soldado em minha linguagem de homem cético. Seu sentido, porém, que não esqueci nunca mais, era esse. Justamente porque o campo é uma grande engrenagem para nos transformar em animais, não devemos nos transformar em animais. Até num lugar como esse, que pode-se sobreviver, para relatar a verdade, para dar nosso depoimento e para viver, é essencial esforçar-nos para salvar ao menos a estrutura, a forma da civilização. Sim, somos escravos, despojados de qualquer direito, expostos a qualquer injúria, destinados a uma morte quase certa, mas ainda nos resta uma opção. Devemos nos esforçar por defendê-la a todo custo, justamente porque é a última, a opção de recusar nosso consentimento. Portanto, devemos nos lavar, sim, ainda que sem sabão, com essa água suja e usando o casaco como toalha. Devemos engraxar os sapatos, não porque assim reza o regulamento, e sim por dignidade e alinho. Devemos marchar eretos, sem arrastar os pés, não em homenagem à disciplina prussiana, e sim para continuarmos vivos, para não começarmos a morrer. Essas palavras me disse Steinlauf, o homem de boa vontade. Palavras estranhas para o meu ouvido desabituado, compreendidas e aceitas só em parte, atenuadas numa doutrina mais fácil, elástica e branda, que respiramos há séculos deste lado dos Alpes, conforme a qual, entre outras, não há vaidade maior do que esforçar-se por engolir inteiros os sistemas morais elaborados por outros, sob outro céu. Não, a sabedoria, a virtude de Steinlauf, por certo válidas para ele, a mim não bastam. Frente a este mundo infernal, minhas ideias se confundem. Será mesmo necessário elaborar um sistema e observá-lo? Não será melhor compreender que não se possui sistema algum? Se você chegou até aqui, você já sabe. Curte o nosso programa, Compartilha, comenta, avalia. liga o sininho, cara, para receber todas as notificações. Exatamente, segue a gente nas redes sociais, acompanha a gente, conversa com a gente, que a gente tá aqui pra escutar vocês, tá bom? É isso aí. Tudo isso pelo link na descrição, galera. Um beijo e até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau!